Está começando o primeiro podcast Empresa Autogerenciável. Meu nome é Aline. Eu sou o João. E eu sou Marcelo Germano. E hoje, você que é dono de uma pequena ou média empresa, vai descobrir o que é essa tal de empresa autogerenciável e, no final das contas, quem é Marcelo Germano, que é CEO de 3 empresas. Aí, para começar esse episódio, ô João, você sabe melhor assim o que é uma empresa autogerenciável? Porque tem gente que fala que, será que é só passar lá para pegar o dinheiro? Como é que funciona? Dinheiro cai na conta final de mês, a equipe trabalha. Não faz nada, tudo funciona de forma Pra mim sozinha. é isso, pra ti não é isso? Eu acho que pode ser. Ô Marcelo, o que é essa tal de empresa autogerenciável, hein? Então, é engraçado o nome, né? Porque é um termo, empresa autogerenciável. As coisas funcionam sozinha. Tem gente que acha que é automação, né? Autogestão, mas o próprio nome diz, né? Gerenciável. Mas antes de falar o que é uma empresa autogerenciável, eu acho que é melhor a gente falar o que não é. Acho que é bem importante a gente falar o que não é. Bem interessante deixar bem claro pra todo mundo o que não é uma empresa autogerenciável. O que não é uma empresa autogerenciável, Marcelo? Bom, uma empresa autogerenciável não é uma empresa onde o dono não faz nada e no final do mês ele passa lá só para pegar o dinheiro. Não é, definitivamente. Uma empresa autogerenciável não é uma empresa onde o dono não precisa conversar com as pessoas, porque ele deve ter algum problema em falar com as pessoas. Não é uma empresa que não tem metas, por exemplo. Aliás, quando eu falo que não é uma empresa autogerenciável, uma empresa que não é autogerenciável, provavelmente ela é autonegligenciável. 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 O cara negligencia todas as coisas importantes que a empresa tem que fazer. E o que de fato é o papel dele, né? E o que de fato é o papel dele. Porque no fim das contas o dono tem que fazer o papel do dono. Depois eu vou falar o que é uma empresa autonegligenciável. Vou fazer um comparativo da empresa autogerenciável com a autonegligenciável. Mas eu vou contar a história aqui do cafezinho. Acho que é uma boa. Pode começar. É uma boa. Assim, imagina que você vai pegar um voo, você vai viajar, e aí você tem toda aquela preparação para fazer o teu voo. Você tá naquela expectativa toda. E aí você sai da tua casa, pega teu carro, curte a viagem até chegar no aeroporto. Às vezes alguém foi te levar. Você tem aquela despedida, choros, lágrimas e não sei o quê. Você fala, eu vou nessa viagem, vou mala curtir de a viagem. rodinha. Sabe que eu gosto muito da emoção de carregar a mala de rodinha, assim, indo Mas de uma lado. a melhor que tem é aquela que tu carrega ela em pé e ela vai rodando sozinha, né? Ela gira 360 graus. É fantástico. Aí você tá com essa malinha ali, você vai, dependendo da tua passagem ou do teu fidelidade, você fica ali na sala VIP, espera na sala VIP, toma um espumante, e aí chega a tua hora. Você tá ali, emboca pra entrar no avião, vem o comandante, te cumprimenta, e você entra e você senta na sua cadeira. E aí o avião, ele vai, taxia. Ele taxia, decola, e aí chegou na altura, velocidade do cruzeiro, vem o serviço de bordo. Você tá ali no entretenimento, olhando aquele negócio, se divertindo, daqui a pouco chega alguém e te oferece um cafezinho, né? Fala, o senhor aceita um cafezinho? Aí você olha pra cima e fala, lógico, por favor, obrigado, né? E aí a pessoa te dá o cafezinho, tosse um. E aí você agradece, mas quando você olha assim, no crachá da pessoa tá escrito assim, comandante. Aí você olha, você pensa assim, o comandante tá aqui me servindo um cafezinho, quem que tá pilotando o avião? De repente você pensa, tem um copiloto, né? Tá tudo bem, tudo bem. Ok. Não era ideal, né? Mas tem um copiloto lá, você pensa. E aí do nada surge uma turbulência. E aí ele começa a balançar. E aí você começa a ficar preocupado. Aí você olha pro comandante ali, ele tá em pânico. Daqui a pouco ele sai correndo. Aí imagina que na hora que ele saiu correndo, a turbulência deu uma piorada, né? E ele tropeça e cai. Já era, né? Todo mundo grita, aperta o cinto, piloto sumiu, né? E o que acontece? Tem muito dono de empresa servindo cafezinho quando ele deveria estar comandando a aeronave, né? Então, e a turbulência tá rolando. Isso, a turbulência tá rolando. Só que assim, ó... Diariamente. Se o dono estiver fazendo papel de dono numa empresa, ele tá vendo tudo o que acontece. Ele consegue ver as coisas que acontecem. Então, se uma turbina aquece... Aliás, eu tenho uma história de turbina. Uma vez eu tava indo pra China
E aí a turbina do avião aqueceu lá e a gente tem que fazer um pouso forçado na Nigéria. Mas esse é assunto para outro dia, não vou contar Vamos essa história marcar agora. para contar em outro podcast. Isso, Sua estadia na Nigéria isso. com o Felipe. Tem muitas risadas aqui. Incrível. E aí o que aconteceu foi... O que acontece é, se o dono tá na cabine olhando aqueles monte de reloginhos, indicadores, tá vendo como o negócio tá funcionando, ele consegue levar o avião de um ponto a um destino, né? Ele tem clareza de onde ele quer chegar e no meio das turbulências ou ele enfrenta as turbulências de maneira segura ou ele desvia das turbulências, né? E ele sabe, né? Ele tem os indicadores que estão apontando pra ele onde que ele vai ter Ele turbulência. sabe qual a atitude, quantidade de combustível, o destino e os problemas que vêm pela frente. Ele tem tudo que ele precisa para tomar as melhores decisões. E se alguma coisa dá errado, ele consegue Sim. perceber o que dá errado. Exatamente. Certo? Então, o que acaba acontecendo? Tem muito dono de empresa, até por crenças, pensamentos, o cara pega e fala assim, bom, é o olho do dono que engorda o gado. E aí ele vai lá e serve cafezinho o tempo inteiro, porque ele acha que ele tá dando exemplo. Ele fala, eu cheguei até aqui fazendo isso. E esse é o segredo do sucesso, só que não, né? Porque a maioria das empresas que existem no Brasil, 99% das empresas que existem no Brasil faturam aí provavelmente menos do que 8 milhões de reais, menos que 5 milhões de reais, ou seja, as empresas permanecem pequenas, elas não crescem, né? Sim. E aí ele acha que ele tem a fórmula do sucesso, só que eu sempre falo, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão levar você pro próximo nível. Então tem muito dono de empresa servindo cafezinho. Quando ele está servindo cafezinho, ele não está olhando o que ele deveria. Ele está negligenciando o papel de dono. Já vou falar opa, tô batendo aqui. Está negligenciando o papel de dono. Né? E a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. A gente né? vai falar isso, a gente vai falar um pouquinho desse negócio aí. Como que é negligenciar o seu papel de dono? Mas, Marcelo, pra gente dar sequência aqui na nossa conversa, entendendo um pouquinho como transformar uma empresa em autogerenciável, antes da gente falar desse termo, empresa autogerenciável, eu queria que você contasse pra gente quem que é o Marcelo Germano. Como é que foi a tua história de fundar as tuas primeiras empresas, de fundar os teus primeiros negócios? A gente que tá aqui dentro do EG, a gente já sabe bastante da tua história, né? A gente Sim, escuta eu mesma, bastante. né? É a Aline mesmo que tem que escutar quase todo dia. A gente sabe que teve 6 empresas, tem uma criatividade muito grande para criar nome de empresa. Então, queria que tu contasse pra gente como é que foi esse teu início, essa tua trajetória, como é que você iniciou empreendendo. Sei que você começou a trabalhar desde novinho, mas conta pra gente, quem que é o Marcelo Germano de fato? Vamos lá, eu vim de uma família humilde. A gente nunca passou fome, nunca passou necessidade, tudo, mas a gente tinha o básico. Tinha uma casa própria, de vez em quando meu pai tinha carro, de vez em quando não tinha, mas a gente não tinha tudo o que a gente queria. E aí, eu comecei a trabalhar com 13 anos, porque eu queria ter meu próprio dinheiro, eu queria fazer alguma coisa diferente do que a realidade que a gente tinha. Eu era meio inconformado. Com 13 anos eu comecei a trabalhar e fui. Com 17 anos eu comecei, meu pai, ele tinha um escritório de despachante, trabalhava ele um braço direito que ele tinha lá e mais uma pessoa, o braço direito saiu e meu pai ficou meio bamba ali na empresa. Sozinho. E aí sobrou pra mim, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade, tinha saído do emprego que eu tinha de CLT numa seguradora, aí tava trabalhando como vendas e definitivamente vendas não era a minha habilidade. Não era. Não era a minha habilidade. Hoje eu preciso vender, eu vendo e pronto. Isso aí. Não tem mimimi, não. A gente tem que vender, a gente vai e vende. Eu não sou bom pra vendas, né? Não rola. A gente tem que vende aprender o que precisa aprender pra vender bem. Pra vender bem. Você quer ter uma empresa e fica com mimimi, eu não gosto de vender, então não dá pra abrir empresa. Não dá mesmo. E porque vendas é uma habilidade, né? Muita gente fala que liderança, vendas você nasce sabendo. Não. Vendas, liderança é tudo habilidade. Tudo habilidade a gente desenvolve. Desenvolve. Tem ferramenta, tem livro, tem tudo pra desenvolver, né? Exatamente. Sim. Exatamente. E aí eu comecei a ajudar meu pai, comecei a trabalhar e eu dominei, né? Essa arte. Até que... Tosse 2. 3. 3? Nossa. 3 a 2 a gente não contou. Então tá bom. Em 1996 eu abri minha primeira empresa. Eu tinha um primo, ele era motoboy. E aí pintou uma oportunidade numa empresa. Ele veio falar comigo, ele não tinha condições nem de entender do negócio, nem financeiro. E a gente montou uma transportadora que chamava Primos Express. Então, dentro dessa oportunidade, primos, eram 3 primos, né? Era eu, esse primo e um outro que a gente chamou. Primeiro nome criativo. E aí eu vou falar, qual é o nome? É Primos Express. E a gente montou, a gente tinha 2 combis, uma moto. E aí, em menos de 6 meses, a gente tava com
as nossas 2 Kombis, mais 6 Kombis de terceiro, eu acho que devia ter, sei lá, 10, 12 motos trabalhando pra gente, fazendo entrega e levando daqui pra lá. O negócio realmente estava funcionando. Qual que era o meu papel? Meu papel nesse negócio? Eu cuidava do relacionamento com esse grande cliente que a gente tinha. Na verdade, é um grande cliente e vários guarda-chuvas embaixo desse grande cliente. O grande cliente ele deu uma autoridade pra vocês, né? Mas aí, o teu primo não pensava tão bem dessa maneira, né? Não, então, aí o que acontecia? Eu fazia o relacionamento com os gerentes, com os diretores desse grande cliente. E o meu primo, ele fazia as entregas. Então, ele dirigia a Kombi, ele pilotava a moto, ele controlava os terceiros, ele controlava os funcionários, ele fazia o operacional do negócio. E o negócio, assim, de cara, ele foi bem. Ele nunca teve problemas. De cara, ele foi bem. Só que, depois de 6 meses, que a gente fala assim, bom, agora é hora da gente, vamos ver aqui como que a gente vai fazer. O meu primo, ele se sentiu, sei lá, acho que ele se sentiu injustiçado. No sentido de, ele fala, mas... eu que estou trabalhando aqui duro, eu que estou fazendo todo o serviço, né? E você não faz nada e não acho justo. E ele começou a se sentir, de alguma maneira, injustiçado. E a gente tem que entender qual que é o serviço que realmente gera valor para o negócio e o serviço que não gera. Tá? O serviço operacional ele precisa ser executado, mas não é ele que gera valor. E aí houve um desentendimento. Eu acabei saindo da sociedade. Falei, quer saber? Coisa com família é um problema, né? Vou sair da sociedade, sair com menos do que entrei. Mas olha que interessante, né? Poucos meses depois, né? Porque não tem ninguém cuidando do relacionamento, quer dizer, você não faz nada. Não tinha ninguém cuidando do relacionamento. Eu saí, ele ficou no operacional fazendo entrega. E aí, pouco mais de 6 meses, 1 ano depois, não tinha mais nada. Então, beleza. Faz parte, foi uma lição que eu aprendi. Com quem fazer sociedade e como deixar claro o papel de cada um, né? Foi uma das coisas que eu aprendi. E em 1998 surgiu a oportunidade, abri um hipermercado Extra, e aí no dia que inaugurou aquilo eu olhei, o estacionamento tinha 2.500 carros, só pra você ter ideia. 2.500 carros, tinha uma fila na Via Anchieta, que era lá em São Bernardo. O olho 5 brilhou. quilômetros, 5 quilômetros a fila. Eu olhei para aquele negócio e falei, se abrir aqui um despachante aqui eu fico rico. Foi o que eu pensei. Visão de empreendedor, né, Aline? Caramba. Aí assim, ó, eu ia na frente do Extra ali e ficava contando por minuto, porque tinha um farol na frente. Eu contava, quando abria o farol, quantos carros entravam. Ficava contando quantos carros entravam. Muito bom. Cada vez que abria o farol. E aí eu ficava olhando, entrava o carro, não lembro mais os números. Falei, aqui é o lugar ideal. Na minha cabeça assim, o cara vai vir no mercado, vai vir com a mulher vai fazer compra, o cara não gosta de fazer compra, e aí ele vai falar, deixa eu cuidar do documento do carro. Era o que eu via, né? Eu falei, vou ficar rico se eu abrir um negócio aqui. Aí abri, não tinha dinheiro, peguei empréstimo, fiz empréstimo no meu nome da minha mãe, nome do meu irmão, meu pai foi da minha mãe e da minha irmã, meu pai foi fiador desse negócio tudo, e aí eu abri. Abriu como a maioria dos donos abrem, né? Quando tem uma brilhante ideia, né? Abre aí, faz um monte de dívida, não tem capital de giro, precisa faturar no primeiro mês. Tanto para pagar as contas da empresa... como para pagar as dívidas. Né? Deu tudo errado. A minha ideia mirabolante de que o cara ia deixar a mulher fazer compra, fazer documento, não aconteceu. Não aconteceu. Eu arrumei um sócio para montar, que eu não tinha dinheiro para montar tudo, arrumei um sócio. E a gente montou. E como a ideia não aconteceu, o que a gente ia fazer? Tinha que correr atrás de cliente, tinha que trabalhar. E como era um hipermercado 24 horas, o que a gente fazia? Trabalhava das 7 da manhã até meia-noite, todos os dias. Ou estava correndo atrás de cliente, ou estava processando os documentos do que a gente tinha feito. Visitava cliente todos os dias, em tudo quanto é lugar. Conversava com todo mundo. E o que a gente pegava, a gente processava. Tinha que ir no Detran da entrada. Era uma loucura. Você tinha energia, né? Eu tinha energia. Eu sempre falo, para abrir uma empresa, dono de empresa sem energia não vai a lugar nenhum. Eu tinha muita energia e eu trabalhava duro mesmo. Mas com 6 meses, a gente tava 6 meses de aluguel atrasado, já pronto para um despejo. Meu nome sujo, da minha mãe sujo, do meu pai sujo, da minha irmã sujo. Era uma situação bem complicada. Só que o que aconteceu? A gente arrumou um grande cliente. O que você faz quando você arruma um grande cliente, Marcelo? Então, o que você faz, você arruma um grande cliente. Primeiro, você dá um show de bola, né? Então, eu sempre falava assim, né? Vamos dar um show de bola. Virava pro funcionário e falava, vamos dar um show de bola. E aí, quando tinha alguma coisa que era muito difícil, alguém falava, não sei o quê. Eu virava pro funcionário e falava assim, você é bom ou meia boca? Né? Porque eu falava, se você for bom, nós vamos dar um show de bola. Se for meia boca, a gente não pode nem começar jogando. Né? Então, eu sempre tive essa psicologia de, vamos dar um show de bola. Então, outro dia a gente ia fazer um podcast só pra
pra eu contar como eu conquistei esse primeiro cliente. É uma história bem engraçada. Uhum. A gente dava um show de bola nesse cliente. E quando você tem um grande cliente e você dá um show de bola nesse grande cliente, você vira esse cliente vira um cartão de visita. Você vai visitar outro grande cliente, concorrente desse, né? Porque todos os segmentos de grandes clientes, você vai ter várias empresas atuando. E aí o cara fala, bom, se você trabalhar para empresa tal, provavelmente você é bom. E ele liga para saber se você é bom. E se você dá show de bola... E se você dá show de bola, ele vai, pô, vem aqui, né? Dá um show de bola aqui. E aí a gente cresceu rápido. Aí a gente pegou um grande cliente... E é engraçado, né? Como o mercado dá oportunidades. A gente pegou um grande cliente que era assim, ó. A gente chegou lá, eu olhava os processos que eles tinham muito carro. E eu olhava e falava assim, não acredito que ninguém fez isso ainda. E eles não sabiam nem por onde começar. Aí a gente nadou de braçada. Pra você ter uma ideia, quando a gente pegou esse cliente aí, cheguei lá e eu resolvi tudo. Era das 7 da manhã até a 1 da manhã e no outro dia, 7 da manhã, eu tava de novo. Porque era uma loucura. Eu ia no cliente, ficava o dia inteiro lá recolhendo documento. Chegava no escritório, tinha que digitar tudo. Na época, a gente já tinha saído da datilografia, né? A gente tinha a impressora matricial ainda. Marcelo, não revela a tua idade aí, não, Marcelo. E nem é nossa, por não conhecer, né? A gente tinha impressora matricial. Aí tinha que imprimir tudo, aí tinha que separar os negócios. Não tinha banco igual a gente tem. Então, no outro dia, de manhã, alguém tinha que ir no banco pagar. A gente ficava 3 horas no banco só para pagar guias para dar entrada em processo. Era 3 horas de fila. Quando alguém ia no banco, entrava e via a gente no banco, falava, nossa, deixa eu ir embora porque aqui vai demorar. Todo mundo já conhecia a gente. Caixa exclusivo lá pra empresa. Era um caixa quase que exclusivo pra gente. Era uma loucura, Você não contou o nome da empresa, né? Do cliente? Não, essa que tu abriu. Ah, Luma Despachante. E por que Luma, Marcelo? Ah, Luma, porque o sócio era Luiz, eu sou Marcelo, a gente é criativo, Luma. Luiz e Marcelo. E aí, beleza. A gente começou a ganhar dinheiro, paguei todas as dívidas, comprei apartamento, carro importado, mas trabalhava. Trabalhava muito nessa época. Trabalhava muito. E a gente crescia. Quanto mais crescia, o que acontecia? Mais trabalhava. E tem uma história que tu conta pra gente, né? Pra mim é fundamental. Eu sempre conto isso dentro dos calls que eu faço. Que é a história do porteiro, que você chegava de manhã cedo, tinha um porteiro lá que eu acho que era das 7 da noite, às 7 da manhã. Eu saía de madrugada, era 1h da manhã. Isso. Não era o porteiro, eram os seguranças. Isso. Esses lugares, via de regra, tem policiais que fazem bico, né? Uhum. E aí eles fazem uma espécie de segurança. Eu fiquei amigo de todos, né? Conhecia todo mundo ali. Então, eles trabalham em turnos. Então, eu saía por volta de 1h da manhã, eles estavam lá. E aí, no outro dia, 7 horas da manhã, 6h30, eu tava lá. O cara olhava pra minha cara e falava, não acredito que você tá aqui de volta. De novo, São Marcelo? De novo, Falava, pois é. E isso se repetia de segunda a segunda, todo santo dia. Tinha final de semana, não tinha feriado. Não tinha. Mas pelo menos tava ganhando dinheiro. Tava ganhando dinheiro, né? E aí tá ganhando dinheiro, a gente faz o que tem que ser feito. Mas a gente aguenta isso até a segunda página, né? Uhum. Bom, 2005 terminei a sociedade. Eu falei, bom, agora eu vou colocar o que eu acredito, né? Vou fazer as coisas que eu acredito. 4. Fui fazer um curso de... Ele não era uma pós-graduação, ele chama curso de extensão, onde eu aprendi algumas coisas sobre gestão de negócio. Falei, vou aplicar isso aqui na minha empresa. Comecei a aplicar aquilo na minha empresa. Aí a gente, em 2006, pintou uma oportunidade. A empresa estava bombando, pintou uma oportunidade, que era montar um call center para atender uma grande empresa de um outro segmento. E eu falei, e agora como eu faço, né? Nesse curso de extensão que eu fiz, tinha um professor. Eu contratei esse professor como meu consultor para fazer o business. Foi o primeiro business plan que eu fiz, para fazer o business plan desse projeto. Aí a gente fez o business plan, só que na hora de implementar aquilo, a gente precisava ter mais gestão daquilo, né? Não sabia como fazia. E aí a gente contratou uma outra consultoria, para ajudar a gente a implementar processos na empresa, ajustar a bagunça, tava bagunçado o negócio. Aí o consultor chegou lá, né? E falou assim, Marcelo, a gente vai colocar aqui um tal de SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade. Uau! E quando a gente colocar esse Sistema de Gestão da Qualidade, você vai trabalhar 1 dia por semana. Parece uma pílula mágica. Eu falei, esse cara aqui tá de sacanagem comigo, né? Esse cara não sabe o que eu faço, né? E aí tá contando essa história. Mas beleza, eu sou obediente, né? Era engraçado que eu via assim, as pessoas falavam, quem trabalha não tem tempo pra ganhar dinheiro. Quando alguém falava isso pra mim, eu falava, tá de sacanagem. Então não trabalha não, pra você ver só se a tua casa não cai. Eu trabalhando das 7 a 1 da manhã. Eu falava, não trabalha não, pra ver se sua casa não cai, né? Mas mindset, crença, modelo mental, o jeito que a gente acredita nas coisas.
E aí ele falou isso daí pra mim, eu falei, esse cara tá de sacanagem. Mas beleza, eu sou obediente, eu fiz tudo o que ele falou. Então era um projeto que em 6 meses ele disse que resolvia, passou 2 anos, a gente tinha feito quase tudo, mas eu continuava trabalhando nesse ritmo 2 anos? 2 anos, né? Caramba. Trabalhava nesse ritmo Ele começou louco. em 2006 Aí tinha nascido projeto. minha primeira filha, E aí eu chamei ele e falei assim, olha, você falou que era 6 meses, a gente tá 2 anos e não... O que tá acontecendo? Marcelo, a cultura da sua empresa não ajuda. Cultura. Cultura. Falei, cara, o que é de comer esse negócio, né? É de comer. E Nunca vi nem comi. Só ouço falar. falar. E aí eu falei, bom, então se é a cultura, deixa eu entender que trem é esse de cultura, né? E aí comecei, né? Fui fazer uma pós-graduação bem no ano que minha filha nasceu. Fiz 2 treinamentos quando minha filha nasceu. Fiz uma pós-graduação e fiz um treinamento de desenvolvimento de relacionamentos, de relações interpessoais. E depois tem gente que diz que não tem tempo, né? E eu já tinha uma carga louca. Imagina o seguinte, eu morava em São Bernardo, a empresa era em São Bernardo, meus clientes eram em São Paulo e a minha pós-graduação era na USP, Sim. que é do outro lado do mundo, né? Bom, beleza, fui lá, fiz o que tinha que fazer, entendi o que era o tal da cultura e a gente começou a trabalhar esse tipo de coisa. E aí o sistema de gestão da qualidade foi implantado, as coisas funcionaram, a gente até certificou, tirou ISO 9000. Até hoje a gente acha que é o único despachante que tem ISO 9000 no Brasil, despachante de veículos, né? E aí o que aconteceu? A cultura implementada, a gente contratou coaching, todos os meus gerentes, né, passaram por processos de coaching. Hoje a gente vê o coaching sendo ridicularizado, vulgarizado. Mas assim, ó, em 2006, eu passei por processo de coaching, fui coach num processo de coaching. Meus gerentes, que estão comigo até hoje, a maioria deles começaram com 17 anos de idade, estão tudo lá até hoje, cresceram na carreira, fizeram faculdade, MBA, né, compraram casa, carro, cresceram junto com a empresa, fazem consultorias para donos de pequenas e médias empresas. Todos eles passaram por processo de coaching porque a gente precisa entender quais são os nossos pontos cegos, precisa desenvolver algumas habilidades e o processo ajudou bastante a gente e a maturidade do meu time cresceu. Sim. O que começou a acontecer? Eu chegava na empresa e eu não sabia, ficava perdido, não tinha o que fazer. Porque tudo que eu fazia eu fui delegando, fui passando para outras pessoas que têm vontade, que têm garra, que quer fazer. E aí começou a sobrar tempo. Aí começou a sobrar tempo, eu comecei a fazer day trade. Tinha dinheiro, tinha tempo, chegava no escritório, sentava e ficava fazendo day trade. E aí não trabalhava no meu negócio. Comecei a olhar e falei, tem alguma coisa errada aqui. Se eu tô aqui fazendo isso, todo mundo trabalhando, eu fazendo day trade. É melhor ficar em casa, faço day trade de casa, né? Comecei a ter umas ideias assim, teve várias outras coisas que aconteceram. Que não dá tempo da gente contar aqui no podcast, né? Mas uma delas foi quando você decidiu morar fora, né? Então, aí o que aconteceu? Eu ia todo dia, quando eu ia levar minha filha na creche, na escolinha, eu ouvia CBN. E todo dia eu ouvia assim, empresário é assaltado no farol, toma tiro e não sei o quê. Todo dia eu ouvia isso. E todo dia eu pensava, um dia esse empresário vai ser eu. Eita. Esse dia chegou. Tô voltando, fui comprar uns móveis para casa nova. Tô voltando lá no Center Norte ali tem um lugar que vende móveis para casa, uns móveis bonitão. Fui lá olhar, tava a fim de fazer um negócio legal na minha casa. Aí tô voltando, a gente para num farol ali na Avenida Juntas Provisórias, no Ipiranga. E aí vem os moleque, mete o revólver e aí o carro de trás, o cara era um policial paisana, o carro do lado, o cara era um policial paisana, saiu um tremendo tiroteio. E você no meio? E eu no meio do tiroteio. A tua filha tava junto? Minha filha dentro do carro. E aí, beleza. Aí foi todo mundo pra delegacia, a gente entra na delegacia às 8 horas da noite, sai 3 horas da manhã. Eu fiquei desgostoso com isso, falei, não... E aí, eu tinha um sonho, né, de fazer um MBA fora. Meu inglês não tava tão bom, falei, vou estudar pra poder fazer meu MBA fora. A empresa tá tocando aqui, tá funcionando, eu vou. Se der alguma coisa errada, eu volto, tá tudo bem. E aí fui pra ficar 3 meses pra San Diego, na Universidade da Califórnia de San Diego. Fui pra ficar 3 meses, fiquei 7. Você conta, né, que quando você conta essa história aqui pra gente, você fala que você foi pra lá, ficou 7 meses, e quando você voltou, a sua empresa tinha crescido mais quando você tava fora do que quando você tava lá trabalhando dentro dela. E aí eu percebi que eu tava atrapalhando. Eita. Eu acho que eu tô atrapalhando a galera. A galera tava aqui, crescia 20%, eu saí, sei lá, cresceu 30%, eu tô atrapalhando esse povo. Mas o que né? aconteceu, Marcelo, pra crescer mais? Tu sabe? Sabes dizer isso? Então, é assim, ó, quando você tem um time
pessoas engajadas, pessoas que foram preparadas, pessoas que foram treinadas, pessoas que têm cultura. metas. Você tem uma cultura forte, porque ali a gente tinha uma cultura forte do show de bola, assim, Resultado, eu sou né? bastante competitivo. Não tem competição nos nossos valores, não tem. Mas a gente é bastante competitivo. Então, mesmo não tendo escrito isso nos nossos valores, isso daí faz parte da nossa cultura. A gente é bastante competitivo. A gente quer ganhar dos concorrentes, a gente quer entregar melhor que os concorrentes. E aí, quando eu saí, eu acho que eles tiveram mais autonomia para trabalhar de maneira interdependente. E aí, a coisa aconteceu, cresceram mais. Eu acho que eu atrapalhava, no fim das contas. Quando eu voltei, eu falei, bom, se tá funcionando desse jeito, eu vou mudar. O objetivo era mudar para os Estados Unidos, mas eu acabei mudando para linda Florianópolis. Putz. Qualidade de vida. É Brasil, tá? É Brasil, mas tem qualidade de vida. É um lugar mais seguro, é um lugar bonito. Mudei pra cá, montei uma importadora. É lógico que no meio desse caminho todo eu montei outras empresas, tá? Que naufragaram, que não deram certo, né? Mas tudo bem, faz parte do jogo. E aí eu montei aqui uma importadora, a Connect Import. O que ela importa, Marcelo? A gente importa conectores. E como é que é o nome? Connect. É, criatividade. Terceiro nome criativo. Vamos, que nome é da empresa? O que a gente vai fazer? Vai vender conector elétrico para o ambiente hostil. Qual é o nome da empresa? Conector Connect. E é uma importadora de conectores, né? Connect Import. Isso. Aí montei a Connect. E aí as pessoas falam, Marcelo, como que você consegue ter duas empresas? Como você consegue ter duas empresas e ter o tempo que você tem e ter a qualidade de vida que você tem? Eu falei, opa, montei a terceira empresa, né? Aí eu falei, vou chamar empresa autogerenciável. Olha aí. É lógico que... Mais criativo, né, esse nome? É, mais criativo. Para eu montar essa empresa, eu fiz 2 anos de treinamento nos Estados Unidos com 2 grandes, vamos dizer assim, gurus, né? De gestão de pequenas e médias empresas. E aí, no fim das contas, eu acabei consolidando meu método, voltei e abri o Empresa Autogerenciável. E é verdade que você não precisa ficar 100% do seu tempo nas suas empresas? É verdade. Assim, ó, na Luma Despachante, a gente tem um time gerencial, né? Tem um diretor que hoje é meu sócio, era meu funcionário, é meu sócio. E a gente tem todos os nossos mecanismos. Tem uma cultura forte, tem um time muito bom fazendo as coisas acontecerem. Então, via de regra, eu despendo em média entre 30 minutos e 1 hora por dia no telefone, conversando com o Rogério, que é o CEO da empresa, né? Ele que é o cara que toca a empresa. Então, por volta, eu gasto por dia por volta de 30 minutos a 1 hora. Eu vou uma vez por mês e passo um dia inteiro lá, onde tem a nossa reunião do comitê. A gente analisa números, plano de ação, execução, o que está funcionando, o que não está funcionando. Aí eu tenho a Connect Import, que eu tenho o CEO da empresa, é o Felipe, que também era meu funcionário e hoje ele é meu sócio, é o CEO da empresa. É uma operação menor, uma operação fácil de se administrar. Enxuta, tá? né? E enxuta e previsível, isso é bom. Né? Montar um negócio que ele é enxuto, previsível, ele é muito bom, porque ele te dá muita tranquilidade, é a operação fácil. Então, essa empresa aí eu converso com o meu sócio, passo lá de vez em quando, bem de vez em quando, pra falar a verdade, de vez em nunca. Vai mais na Luma em São Paulo do que na Connect, que é aqui do lado do EAG. Isso. E as coisas funcionam. E aí eu montei o EAG pra ensinar pros donos de pequenas e médias empresas o que a gente faz, como a gente consegue o resultado. Agora no EAG eu trabalho, né? Mas eu chego aqui por volta das 10 horas da manhã, porque assim, ó, faz parte do meu estilo de vida, eu acordo todo dia às 6 horas, aí eu tenho um preparo, 6h30 eu tô na academia. Inclusive, quem me segue no Instagram vai ver que todo dia eu ponho lá um bom dia. E aí eu ponho o hashtag sai do sofá, põe uma foto de eu fazendo exercício. Tem várias pessoas que usam sai do sofá e te marcam também, né? Aderiram Isso. a hashtag. Porque eu acho que assim, ó, eu acho que isso faz parte do meu estilo de vida, mas também eu acho que faz parte do meu trabalho. Porque eu treinar, eu cuidar do meu corpo, porque cuidar da minha alimentação, eu sou muito rigoroso com a minha alimentação, vai fazer com que eu tenha mais energia para produzir mais resultado na minha empresa. Então aí eu saio da academia às 7h30, chego em casa, leio meu livro, faço minha meditação, ou enrolo, às vezes eu enrolo para falar a real, mas muitas vezes eu leio um livro, faço uma meditação, tudo isso faz parte do meu preparo para o trabalho, porque o empresário tem que ser um cara preparado. E aí eu saio de casa por volta de segunda-feira 9, porque a gente tem reunião 9 horas, nos outros dias 9h30, 10 horas eu chego aqui, a gente trabalha, lida com as coisas que tem que lidar, e aí eu tenho uma rotina até 5h30 eu vou pegar as crianças na escola, quando as crianças estão comigo, né? Eu tenho guarda compartilhada, então uma semana as crianças estão comigo, outra semana estão com a mãe. Então é essa a
a minha rotina aqui. Só pra gente recapitular, né? Então, dentro da Luma, você vai uma vez por mês. A gente conhece a tua história, mas o pessoal que todos ainda não sabem, né? Dentro da Luma, você vai uma vez por mês. A Connect, você tá em constante contato com o Felipe e vai de vez em nunca. Mas no EAG, você tá todo dia aqui, porque eu trabalho, você é a cara do EAG ainda, né? Eu sou a cara do EAG, eu trabalho todo dia. Eu gosto, meu coração tá aqui, minha paixão tá aqui, isso aqui me anima. Às vezes a gente dá aula 8 horas da noite, às vezes eu tô aqui dando aula 8 horas da noite. Final de semana. Viajando. Às vezes tentamos dar aula no final de semana, a gente viaja pra fazer treinamentos fora. Então é onde tá a minha energia, eu faço o que eu gosto de fazer. Quando você faz o que você gosta de fazer, trabalho e vida pessoal, eles se alinham. Exatamente. A gente sabe muito bem que é isso, né, João? Exatamente. Não é só o Marcelo que trabalha até as noites no webinar, a gente tá sempre junto, né? Então se alinha, né? Mas esse trabalho me permite tirar férias, eu tiro férias com as crianças, tiro férias só pra mim, viajo bastante, ele me permite ter isso. O legal desse ponto, né, das tuas 3 empresas, porque tem uma história não, tem algo que tu fala que é assim, né? Que existem 3 formas de empreender. Uma é empreender por necessidade, a outra é empreender por oportunidade e a terceira é empreender por propósito. E hoje, dentro das tuas 3 empresas, cada um teve uma segmentação eu tenho por isso, tudo. né? A Luma foi necessidade com oportunidade, a Connect ela foi oportunidade, só oportunidade. Única e exclusivamente oportunidade. Um dia eu vou contar como eu abri a Connect, é até engraçado. É boa história. E o EAG é propósito. O EAG eu empreendi por propósito. E o grande ponto é o seguinte: se você monta uma empresa, a empresa tem que te dar liberdade. Eu falo que ela tem que dar as 4 liberdades: liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de relacionamentos. Porque, olha em volta, o que é a nossa vida? São os nossos relacionamentos. Sim. Pessoas, né? A gente tá Isso. sempre envolvida com pessoas. E liberdade de propósito, fazer o que você ama, fazer o que você gosta, ou gostar do que você faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Né? A gente se envolve, a gente gosta de fazer. E a empresa tem que dar essas 4 liberdades. Tempo, porque tempo pra mim é sinônimo de vida. Se você não tem tempo, você não tem vida. Sim. Dinheiro, se você não tem dinheiro, né? Vai empreender pra quê, né? No fim das contas. Mas dinheiro é importante, a gente não pode ser hipócrita. Dinheiro é importante na vida de qualquer cidadão, né? Propósito e relacionamento. Então uma empresa autogerenciável, ela te dá isso, né? É uma empresa que ela não depende 100% de você para funcionar, ela te dá mais tempo, te dá mais dinheiro. E aí você, dentro dessa história que eu contei, você tem tudo. Você tem time, você tem cultura, você tem liderança, você tem gestão, você tem que tomar decisões difíceis, você precisa ter energia. Você tem que cuidar dos seus relacionamentos, porque os relacionamentos é o que vai alavancar o seu negócio. Eu aprendi isso já quando abri minha primeira empresa. Lá na Primus, eu cuidava só do relacionamento, não fazia nada do operacional. Eu saí, o operacional continuou funcionando, a empresa fundou. Né? Então, você tem que cuidar dos relacionamentos, mas tem que desenvolver as pessoas. Olha só, os meus gerentes hoje, eles têm entre 33 e 38 anos, os gerentes da minha empresa hoje. Todos eles começaram comigo com 17 anos de idade. Sim. Estão comigo até hoje. Quer dizer, teve uns que começaram um pouco mais, mas estão comigo até hoje. E todos foram desenvolvidos dentro de casa. A empresa pagou faculdade para todo mundo, MBA, coaching, consultor, pagamos tudo, né? Desenvolvimento em todas as áreas. Né? Então a empresa tem que ter tudo isso daí. A empresa tem que ter tudo isso daí, senão acaba que não funciona. Então uma empresa autogerenciável, ela tem vários elementos. Tem visão, a gente sabe onde quer chegar, a gente sabe quais são os nossos valores. Eu falei dos valores, né? Tem os valores escritos e os não escritos, né? Por exemplo, competitividade não está escrito, mas o show de bola... Mas é vivido, né? É vivido. Exatamente. É vivido. Exatamente. E isso é um padrão que a gente você leva para todas as suas empresas, né? Lá na Luma, o competitividade não está escrito. Aqui dentro do EAG, tem alguns valores também que não estão escritos que a gente vive bastante. Por exemplo, gratidão era um que não estava escrito, depois a gente escreveu. Integridade isso. Um que a gente vive todos os dias e não está escrito, e né? integridade vem muito do Marcelo como exemplo para todos nós aqui dentro, né? E a gente vive isso intensamente. Desde campanha de marketing, anúncio de vagas, anúncio de turma... Toda a integridade está envolvida. A gente tem que fazer um podcast só para falar disso. Só de valores, né? Eu acho que é um tema bem interessante. Para as pessoas profundo. Entenderem o que é anomia, né? Anomia de valores. Que bicho é esse? Então a gente vai fazer um podcast. Ó, já saiu 3 podcasts que a gente vai fazer dessa conversa aqui, a gente tem que anotar, tá? Ô Marcelo, mas como que era trabalhar antes de tornar a tua empresa autogerenciável? Eu sei que você contou um pouquinho da história lá do início, trabalhava pra caramba, cansava e etc. Mas
Como que era trabalhar antes de ter uma empresa autogerenciável? Já que você falou agora como que é ter uma empresa autogerenciável, como é que era trabalhar antes? É assim, ó. Primeiro que é um esforço gigantesco. Você tenta equilibrar vários pratos e sempre tem prato caindo. Então, o desgaste de ter prato. Você fica aqui, quer equilibrar um prato de um cliente, o prato do outro cliente, o prato do financeiro, o prato... São vários pratos que você tenta equilibrar. Parece um maluco correndo para equilibrar os pratos. E vira e mexe, cai um. Tá sempre caindo um pratinho, né? Não dá para sustentar todos, né? Não dá, não dá. E aí, quando você consegue fazer a gestão do negócio, consegue implementar os processos, consegue cuidar das coisas que são realmente importantes, esses pratos são equilibrados com mais facilidade. E principalmente, você não precisa, você pessoalmente, equilibrar todos esses pratos. Você tem o teu prato. Mas os outros pratos, cada um tem o seu responsável. Isso é importante. Sim. Cada um ser responsável pelo seu prato. Aí as coisas funcionam, né? E aí a gente consegue fazer isso. E aí a gente consegue desenvolver os relacionamentos. Você tá fora do negócio olhando por cima. Porque assim, imagina, você tá ali dentro do negócio, né? Você não consegue ver o que está acontecendo, mas quando você tem uma visão por cima, uma perspectiva diferente, você, opa, preciso ajustar aqui, preciso ajustar ali, e você vai e ajusta. E aí eu falo assim, ao invés de ir lá trabalhar na empresa, feito um louco, fazendo, colocando a mão na massa, tá tudo bem, Fazendo você ela pode falar, funcionar, eu cheguei né? até aqui fazendo isso, né? Esse é o segredo do sucesso, para você chegar até aqui, foi fazendo isso. Para você dar um passo adiante, você tem que mudar o jeito de se trabalhar. Isso. E a gente tava falando, essa visão periférica, ela te possibilita esse olhar como um todo. Essa visão por cima, né? Isso. Olhar por todo na tua empresa, né? Mas quando que você descobriu que realmente podia ter uma empresa que não precisasse mais depender 100% de você? Quando você descobriu que podia ter uma empresa autogerenciável? O que te levou a pensar nisso? O que te fez pensar sobre isso? Tá, na verdade, assim, ó, quando eu descobri foi quando eu tive. Mas o que me motivou a pensar nisso foi... Um dia eu tava indo pro escritório, como eu disse, eu tava lá no Extra São Bernardo, e aí tinha um ponto lá, que era uma antiga Blockbuster, era um ponto numa praça de alimentação, espaço legal, uma praça de alimentação lotada, uma tremenda oportunidade de colocar alguma coisa ali voltado pra refeição. E aí, como eu tinha bom relacionamento, ok, de novo relacionamento. Tinha bom relacionamento com o pessoal do Extra. Eu tinha falado, olha, no dia que liberar esse ponto, eu quero o ponto é meu. E aí, no dia, eu tava passando na frente, indo pro escritório, passando na frente, toco o telefone, era o pessoal de galeria, falou, ponto liberou. E aí, eu tava atolado de serviço, porque eu tinha Luma, tinha montado uma escola pra minha mãe e tinha montado uma corretora. E aí eu tava atolado de serviço sem dar conta de nada, o ponto passou, eu passei no lugar, o telefone ligou. Quando o cara me falou isso, eu falei, não tenho a menor condições de pegar esse ponto. Uma tremenda de uma oportunidade, na época eu via como uma oportunidade, uma tremenda de uma oportunidade, eu não tenho a menor condições de fazer isso, né? E eu fiquei frustrado, passei o ponto, falei pro cara, desculpa, mas não tenho como abraçar. E aí eu falei, como que será que tem gente que tem 2, 3 empresas, né? Faz gestão, tem tempo, qualidade de vida, viaja, esse tipo de coisa. E eu tô aqui nessa loucura, não consigo resolver, né? E aí, isso daí me motivou a falar, se tem alguém que consegue fazer isso, eu consigo. Isso daí eu já tô falando, voltei de novo para 2006, 2007, né? Que foi onde a gente começou, consultoria, coaching, e a gente começou tudo. E aí, assim, quando você percebeu que dava? Percebi que dava quando eu consegui o resultado, né? Porque antes era só um questionamento. E já teve algum dia que tu pensou em desistir de empreender? Várias. Eu abri a empresa com 6 meses, eu tava devendo mais do que tudo na vida, né? Naquele momento só pensava em desistir. Falava, vou desistir disso daí. Porque quando eu abri a empresa, eu falei assim, eu tenho 24 anos, moro na casa dos meus pais. Se der errado, né? Eu tenho a vida inteira pra recuperar, era o que eu pensava. Sim. Deu errado. Aí o pensamento muda, porque quando dá errado, você fala, eu vou ter a vida inteira e não vou conseguir pagar essa dívida. Era o que eu pensava depois. E eu pensei, vou desistir disso aqui, porque cada mês que passa a dívida aumenta, todo mês a dívida aumenta, vou trabalhar de empregado pra alguém, tanto de dinheiro eu consigo fazer e deixa isso daqui, né? Várias vezes. E várias vezes, porque a vida do empreendedor, a gente é uma montanha russa. Você tem toda hora, sobe e desce. E várias vezes eu pensei, deixa quieto, esse negócio é pra mim, né? Mas eu tô aqui firme e forte, aprendi muito. Hoje eu sou cascudo, sabe? Assim, não vou falar que nada me abala, mas assim, independente de alguma coisa me abalar, eu tô cascudo. Porque assim, o que eu acredito? Eu acredito em meta, plano de ação e execução. Meta, plano de ação e execução. Qualquer problema que eu tiver, meta, plano de ação e execução e acabou. E você sabe que qualquer coisa, qualquer dificuldade que você tiver, o que você precisa é aprender aquilo que você precisa aprender
para que aquele problema seja resolvido, né? Não tem nada que te impeça de aprender. Não tem nada nem ninguém que pode me impedir de aprender. Se eu tenho um problema, se eu não cheguei no lugar onde eu quero chegar, é porque eu não aprendi o que eu precisava ainda. E nada nem ninguém pode me impedir de aprender. Isso é muito forte, aquela frase que tu usa em qualquer treinamento que a gente faz, né? As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Olha, eu cheguei num nível, eu tenho 3 empresas, faturamento bom, uma vida confortável, mas eu quero mais. Se eu não cheguei lá ainda, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. E aí, as habilidades que me trouxeram até construir 3 empresas, 140 funcionários, 3 segmentos diferentes, o que vai me levar para o próximo nível é o que eu preciso aprender e colocar em prática para chegar no próximo nível. E é isso. É o meu modelo mental. Nada nem ninguém pode me impedir de aprender. As habilidades que me trouxeram até aqui não são as habilidades que vão me levar para o próximo nível. E qual que foi o erro que você... Qual que foi o maior erro que você já cometeu até hoje? Se você pudesse recomendar alguém para não cometer esse mesmo erro, qual seria? Olha, João. Tosse 5. 8. 8? 8. 8. Tô contando. Então, assim, ó. É difícil falar um maior erro. Eu cometi muitos erros e ainda cometo. Sim. Muitos erros. É muito difícil. Mas, por exemplo, tá? Eu vou falar assim, grandes erros, né? Cuidado com quem você se associa. Faça sociedade com pessoas que têm os mesmos valores que você. Isso é muito importante. Não faça sociedade só por causa do dinheiro, por causa da amizade. Verifique os valores, tá? Cuidado com quem você contrata. Também, né? Aprenda a contratar, invista num processo de contratação. E outra coisa, né? Quando você for montar um negócio, se você não entende nada de negócio, estuda finanças. Porque é o seguinte, se você não manjar de finanças, as pessoas têm pavor de falar de finanças, né? Aí vai e monta uma empresa. Aí sofre. Aí a gente pega muita empresa endividada que eu olho e falo assim, nossa, como é fácil resolver o problema dessa empresa? Aí a gente vai lá e resolve. O que o empresário faz? Ele fala assim, eu vou colocar alguém de confiança no meu financeiro. Eu falo que com finanças, com financeiro, com o teu dinheiro, o verbo não é confiar. O verbo é conferir. E aí o que os empresários fazem? Eu fiz isso, tá? Coloca alguém de confiança incompetente para cuidar do financeiro. Geralmente o cônjuge. Geralmente ou a esposa, ou o marido, se for mulher, né? Ou o irmão, ou o melhor amigo, ou o cunhado, esse tipo de coisa. Normalmente é o seguinte, se você tiver uma pessoa incompetente na tua empresa e tua empresa estiver crescendo, você vai quebrar porque você colocou uma pessoa incompetente no teu financeiro. Então, cuidado, né? Aprenda como funciona o jogo, tá? Porque não tem como você jogar um jogo se você não entender como ele funciona. E no mundo dos negócios, no final do dia, tudo que você fez, ele vai impactar nos números. No final do dia, os números não mentem. O financeiro é sempre um reflexo, né? Um reflexo se as vendas não estão acontecendo, se o lucro não está indo pro bolso. É um reflexo de alguma coisa que não está funcionando dentro da empresa, né? É uma consequência, né? Isso. As pessoas falam, o meu problema é o fluxo de caixa. Não. O fluxo de caixa é consequência, é o sintoma, na verdade. Falta de vendas é sintoma, fluxo de caixa é sintoma. A maioria dos problemas... funcionários desengajados. Meu problema é que meus funcionários estão desengajados. Gente, isso não é um problema, isso é sintoma. É sintoma de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Exatamente. Alguma coisa que você está negligenciando e você acaba impactando e tendo esses sintomas. Então, tudo que as pessoas chegam para mim e falam, isso é um problema, eu falo, cuidado, o problema não é esse, o problema é sintoma. Por isso que eu falo, a empresa é reflexo do dono. Sempre vai ser assim. Tem uma coisa que você fala também, que você na verdade acabou de falar, né? Que você continua errando. E um ponto foi que no último treinamento que a gente fez, o Alavanca Seus Lucros, você contou uma vulnerabilidade sua muito grande em 2018, das suas empresas e tudo mais. E a gente teve um retorno positivo dos nossos clientes, né? Eles vieram falar com a gente e falaram assim, pô, Marcelo, obrigada por contar a tua história e mostrar que você também é um ser humano. Então isso é muito massa, né? Você conseguir transmitir dessa forma que você também erra, você continua errando, mesmo com todo o investimento que você já fez de tempo e conhecimento, né? Tempo e dinheiro, na verdade, em conhecimento, você continua errando e continua enfrentando desafios, continua tendo que buscar conhecimento. 9. É aquele lance... Todo mundo tem dor de barriga, essa é a verdade. Exatamente. Dor de barriga dá em todo mundo. Não importa se você é rico, pobre, se você é bonito, feio, se é branco, se é preto. Todo mundo tem dor de barriga. E é isso, pronto e acabou. Se alguém falar alguma coisa diferente disso, eu falo, tá de sacanagem, né? E tem aquele jargão no futebol, né? Quando vai bater pênalti, né?
só erra quem bate. Então só erra quem tá no campo de batalha, né? Só erra quem tá aplicando, quem tá vivendo, Muito quem bom, tá tendo prática todo dia. O que eu gosto de dizer é o seguinte, não são os seus resultados que te definem, porque a gente acha que o que define a gente, tive resultado, faturei tantos milhões, tive tanto de lucro, tenho uma empresa de sucesso, é isso que me define. É o resultado. Na verdade, não é o resultado que te define. Porque sucesso... Vamos lá. Se você falar que resultado é sucesso pelo número que você atingiu ou fracasso pelo número que você não atingiu, tudo isso são coisas temporárias. Tem hora que você está tendo muito sucesso sobre uma perspectiva, tem horas que você se sente um fracassado. Mas o que te define não é o resultado, é o que você faz mediante aquele resultado. É quem você se torna quando você ganha muito dinheiro e quem você se torna quando você perde dinheiro. O que você faz quando você ganha muito dinheiro e o que você faz quando você está perdendo dinheiro. Qual é o legado que essa pessoa está deixando, né? Isso é importante, porque, como eu disse, né, o que te define é o que você faz nas situações extremas de sucesso e de fracasso. Isso vai definir quem você é de verdade. Marcelo, e para os empresários, né, para os donos de empresas que estão ouvindo a gente, que também querem ter uma empresa autogerenciável, e por isso que te seguem, por isso que estão aqui ouvindo esse podcast, qual seria o primeiro passo que você indicaria para eles? Só antes da gente falar isso, eu queria aqui só fechar o assunto que eu falei o que é uma empresa autonegligenciável. Boa. Então, boa, vamos lá. Vamos fazer comparativo. A empresa autogerenciável, ela tem gestão. O próprio nome diz, gestão. Quando eu falo que ela tem gestão, ela tem metas, ela tem plano de ação, ela tem indicadores, ela tem processos mapeados, ela tem alinhamento com o time, ela tem feedback constante, ela contrata, ela inspira, ela manda embora quando tem que mandar, ela toma decisões difíceis, desenvolve as pessoas. Isso, uma empresa autogerenciável faz tudo isso. Eu vou falar, dá trabalho. Se chegar nesse nível, dá bastante trabalho, tá? Mas ela funciona muito melhor e ela dá muito mais qualidade de vida, tanto para o dono quanto para os colaboradores. Porque ela permite com que as pessoas que trabalhem na empresa aflorem e se desenvolvam, beleza? Então, uma empresa autogerenciável, ela tem essas características, ela te dá mais liberdade de tempo, mais liberdade de dinheiro, mais liberdade de propósito, mais liberdade de relacionamento. Beleza? Beleza. Uma empresa autonegligenciável, ela não tem indicador, ela não tem meta, ela não tem plano, ela não tem visão de futuro, ela não tem um porquê faz o que faz. As coisas funcionam no sopro de Deus. Né? A gente fala sopro de Deus. O que é o sopro de Deus? Você sai, trabalha duro, faz tudo errado, né? E aí Deus assopra e te ajuda. E tem gente ainda que põe a culpa nele. Fala assim, nossa, eu trabalho tão duro, parece que Deus não ajuda. Mal sabe eles. Ele só tá vivo porque Deus tá ajudando, porque faz tudo errado. A gente entra nas empresas e fala, nossa, tudo errado. Só tá vivo porque Deus ajuda. Numa empresa autonegligenciável, né, como você não tem os elementos que você precisa, então você tem rádio peão, as pessoas ficam falando mal da empresa o tempo inteiro, não acreditam na empresa. Tá? Você tem o é óbvio que... Você, como dono da empresa, vai falar, eu contratei um cozinheiro. É óbvio que ele sabe cozinhar o arroz e o feijão. Não, não é óbvio. Você tem que ir lá, tem que treinar, tem que ver como ele faz o arroz, ele tem que fazer o arroz, tem que provar para saber se ele sabe fazer, faz o processo, o feijão e esse tipo de coisa. Não é óbvio. O que você acredita que é óbvio, na verdade, não é óbvio. Então você tem que falar quanto que ele usa, quanto que ele gasta para fazer, esse tipo de coisa. Não é óbvio, não tem adivinhação. Numa empresa autogerenciável, você tem comemoração, você tem energia. Numa empresa autonegligenciável, você tem reclamação. Você não tem comemoração, você não tem energia. Você tem reclamação e você tem desânimo. Reclama do cliente, reclama do chefe. Tudo é o problema. O cliente é o problema, o chefe é o problema, a empresa é o problema, o segmento é o problema, o bairro que está a empresa, a cidade, o estado é o problema. Tudo é problema. Tudo é o problema. Então isso é um autonegligenciável. Você terceiriza a responsabilidade do dono para tudo o mais. E aí você vai ver, você fala assim, tem meta? Não tem. Tem indicador? Não tem. Tem processo? Não tem. Tem gestão de pessoas? Não tem. Tem processo de contratação? Meus funcionários é tudo desengajado. Tá bom, né? Vamos lá. Você tem um processo de contratação? Não tem. Como que você contrata? Alguém indica, eu pego. Eu me lembro que as pessoas falavam assim, me encontravam, né, no lugar e falavam assim, Marcelo, tá pegando. Eu falava, ixi, não, a gente tá contratando. Fala, Marcelo, eu tenho um sobrinho excelente para trabalhar na tua empresa. Eu falei, se ele for bom mesmo, manda que eu tô precisando. Só que é o seguinte, eu falava assim para as pessoas, porque com o tempo eu fiquei cascudo, né? Eu falava assim para as pessoas. Só que é o seguinte, se você mandar lá no RH e o RH não contratar, não me liga. Não me liga. Por quê? Porque você está falando que ele é bom e eu acredito em você. Se ele for bom, ele vai passar no meu RH vai sacar na hora que ele é bom. E eu vou te ligar e vou falar, obrigado por você ter me indicado o cara porque era bom. Agora,
Se o RH não chamar, não me liga, porque ele pode ser muito bom para você, mas para minha empresa não vai rolar. A gente pode ser bom para outra empresa, né? Isso, né? Pode ser bom para qualquer lugar, menos para minha empresa, tá? Então, a empresa autonegligenciável contrata de qualquer jeito, faz tudo de qualquer jeito, e aí depois, né? Shit happens. Merdas acontecem. Exatamente. Então vamos lá. A pessoa fala, tá, Marcelo, o que eu tenho que fazer para ter uma empresa autogerenciável? Qual é o primeiro passo, né? Qual é o primeiro passo para quem tá ouvindo a gente, que eles poderiam assim, seguir? A gente vai fazer vários podcasts e a gente vai tratando todas as coisas de uma maneira bem assertiva, tá? Primeira coisa, defina o que você quer para sua vida. Você, como empresário, você precisa definir o que você quer para sua vida. Porque se você não sabe o que você quer para sua vida, você não vai ter. Uma vez que você sabe o que você quer o que você quer para sua vida, você vai criar uma empresa para te dar isso que você quer. A empresa vai servir a sua vida. Quando você não sabe o que é para sua vida, você monta uma empresa, a tua vida vai servir a empresa. E o pior, você não sabe o que você quer para a empresa. E aí tua vida vai servir uma empresa que não sabe onde quer chegar, que não sabe qual é a identidade, que não sabe o que vai fazer. Então, é uma disfunção você montar uma empresa sem saber o que você quer para sua vida e sem saber o que você quer para sua empresa. Então, primeiro passo, defina o que você quer para sua vida. Segundo passo, defina o que você quer para sua empresa. Aí, uma vez que você faz isso daí, você sabe o que você quer para sua vida, você sabe o que você quer para sua empresa, declara para todo mundo o que você quer para sua empresa. Olha, é essa a empresa que eu vou construir. É este mundo que a gente vai mudar. É desse jeito que a gente vai impactar o mundo. Essa empresa veio aqui para fazer isso. Pronto, e acabou. A gente vai causar um impacto. A gente vai mudar o jeito de se fazer as coisas. A gente vai atender os clientes como ninguém mais consegue atender. Para atrair as pessoas que também pensam dessa forma. Para atrair as pessoas que pensam dessa forma. Então você tem que estar muito certeiro do que você quer no seu negócio. Sabe? Aí as pessoas montam um negócio, manda direct para mim. Ah, Marcelo, não sei o que fazer. Tá, qual que é a tua visão do futuro? Ah, eu não faço a menor ideia. Então nem começa. Defina o que você quer para sua vida, defina o que você quer para sua empresa e declare. Declare para todo mundo exatamente onde você quer chegar. Uma vez que você declarou o que você quer, aí começa o lance da gestão. Você começa a criar os indicadores, você começa a mapear os processos, você começa a fazer gestão. É lógico que no começo você vai pôr a mão na massa, você não tem muito tempo para fazer isso, mas você já precisa ter olhares. O que eu vou olhar? Que meta eu vou perseguir? E você, quando você começa a ter gestão, você começa a ter metas, indicadores, planos de ação, execução, esse tipo de coisa. Uma vez que você olha isso, você fala, pô, preciso montar um time para fazer esse tipo de coisa. Tudo isso está no campo de gestão. É a gestão do negócio, é a gestão de pessoas. Você tem que montar o time. E aí você tem que começar a pensar, o que eu vou deixar de fazer para delegar para as outras pessoas? E aí vem o próximo passo, delegue. Delegue as coisas que você tem que fazer para as pessoas. Por quê? Porque se você está trabalhando para fazer sua empresa funcionar, quem que está trabalhando para fazer sua empresa crescer? Você tem que olhar e falar, o meu trabalho é construir essa empresa que vai impactar o mundo dessa maneira. O meu time tem que executar as coisas que precisam ser executadas para a gente chegar lá. E aí, depois que você fizer isso, você tem que começar a sair do operacional, focar no estratégico. Então, você tem que definir a estratégia da empresa, foca no estratégico, define a estratégia. Mas não é definir a estratégia, escrever o papel e falar, agora eu vou embora. Não, você precisa garantir que a estratégia vai ser executada. E isso é trabalho de tempo integral. Para você garantir que a estratégia vai ser executada, você tem que ter um investimento considerável de tempo nas pessoas que vão executar a estratégia. Tá? Vamos lá, um investimento considerável de tempo nas pessoas que vão cumprir a estratégia. Então, o teu trabalho é garantir que a estratégia seja executada, como dono de uma empresa que quer ter sucesso. Então, esses os passos, e eu acho que era isso, né? A gente conseguiu talvez esclarecer o que é uma empresa autogerenciável, o que não é, o que é uma empresa autonegligenciável. Eu acho que uma das grandes frases que fica desses passos que você apresentou, e eu acho que é uma das frases mais fortes que a gente tem hoje dentro do ERG é: se você está ocupado fazendo a tua empresa funcionar, quem é que está ocupado fazendo a tua empresa crescer? E delegar é fundamental para isso, mas essa frase choca muitas pessoas, né? Porque quando elas estão dentro do dia a dia, na correria do dia a dia, na corrida de ratos, elas nem pensam em nenhum momento em fazer a empresa crescer ou sair do operacional, elas acham delegar. que o que ela está fazendo é fazer a empresa crescer. Exatamente. Aí eu falo, você comanda a sua empresa ou sua empresa comanda você? Se a tua empresa está te comandando, você não vai fazer ela crescer nunca. Pagando incêndio todos os dias, naquela loucura, e exatamente não cresce, a empresa estagna, e o cara trabalha cada vez mais, e não tem tempo, não tem equilíbrio, não tem nada, né? E assim, ó,
Você gosta dessa frase, eu adoro ela, mas eu gosto da frase, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Então, o desenvolvimento de novas habilidades é constante na vida do empreendedor que quer ter sucesso. E o fato de estar aqui ouvindo esse podcast já mostra que esse dono de empresa que está nos ouvindo, ele está querendo crescer, ele está querendo sair dessa corrida de ratos. Ele está buscando novas habilidades, né? Então, um dos passos também, né? Você trouxe esses passos, que são dos passos que a gente trabalha aqui dentro, né? Que seria definir o que você quer para a vida, definir o que quer para a empresa e assim por diante. Fazer a gestão, indicadores, gestão de pessoas. Ouvir os nossos podcasts, acompanhar a gente nas redes sociais também, é fazer o que precisa ser feito, é aprender o que precisa ser feito para sair dessa corrida de ratos e passar a executar o papel do dono de verdade da empresa, né? E outro ponto também é que a gente trabalha exatamente isso nas nossas imersões presenciais, né? Eu sempre falo o seguinte, todo empresário sempre vai precisar de ajuda externa. Vai precisar na hora que começa, na hora que cresce, todo empresário vai precisar de ajuda externa. Então, assim, busca ajuda externa. A gente tá aqui, a gente ajuda muitas empresas. Mas assim, não importa onde você tá, qual a dificuldade que você está enfrentando agora, a tua empresa precisa de ajuda externa e isso é fato. Isso é sempre. Sempre. É só você parar agora, olhar para sua empresa e falar, preciso de ajuda externa, de gente que tem conhecimento que eu não tenho. Você vai ver que com certeza, se você listar 10 problemas na sua empresa, dos 10 problemas que você listar, 10 você vai olhar e falar, preciso de ajuda externa. Quer um exemplo, Marcelo? Você, no nível que chegou com 3 empresas, nesse último ano, só em 2019, quantas pessoas você já contratou externos para te ajudar a desenvolver ainda mais seu negócio? Só que no EAG foi para 2 ou 3 já, né? Teve aqui no EAG. É até difícil contar. Contar. Todas as empresas eu contratei ajuda externa para alguma coisa. Mas hoje, só pra gente entender, hoje a gente tá com 2 trabalhos externos nos ajudando na parte de marketing, parte de desenvolvimento. Teve um no começo do ano, agora tem um de marketing, agora a gente tá contratando mais um de inbound marketing. Enfim, só pra gente entender que a gente contratou o de para formar o sale e o pre-sale. Exatamente. Então, só pra entender que não importa o nível, não importa a fase da tua empresa. A gente pega as maiores empresas do mundo, elas viram e mexem, elas estão contratando consultorias, se desenvolvendo, porque o desenvolvimento que te leva ao próximo nível, as novas habilidades que te levam a crescer mais. Então isso é quase como uma regra, né? Não tem que pensar assim, não, eu vou me desenvolver hoje porque no futuro eu não vou precisar mais. Não. Isso é balela. É hoje para sempre. Então o primeiro ponto o melhor momento para você começar a desenvolver foi quando você abriu a empresa. O segundo melhor é agora. É agora. E não para. Não para, nunca. Não para, não. Eu acredito que é isso, Marcelo. Estamos terminando o nosso primeiro podcast, como montar uma empresa autogerenciável. Exatamente. E muito obrigado a quem escutou a gente até o final, quem vai escutar a gente nas plataformas, nas mídias sociais, ver no YouTube também a gravação do podcast. E a gente aguarda vocês até o próximo, né? Toda quinta-feira, 6h41 aqui no YouTube. A gente vai vir com os próximos episódios. Quinta que vem tem mais um. E também deixa os comentários aqui, né? Boa. Deixa um comentário do que achou desse podcast. O que vocês gostariam de saber, quais assuntos que gostariam que a gente trabalhasse aqui, conversasse aqui com o Marcelo. Não vai ser só eu e o João que estaremos conversando com o Marcelo. Vão ter outros empresários. Vão ter outros empresários, convidados que a gente vai chamar, porque vai ter uma interação diferente, uma dinâmica diferente. Comenta aqui. Fala o que vocês acharam desse podcast, até pra motivar a gente a fazer. Exatamente. Curta, compartilhe. Exatamente. Manda pro colega, manda pro amigo empresário, manda pro funcionário para ele entender as bases de uma empresa autogerenciável. Se não conseguir comentar aqui, manda um direct no EAG, manda um direct no Marcelo Germano. @empresa autogerenciável, @Marcelo Germano EAG. Isso aí. Isso. E deixa o coraçãozinho também pra gente ter vibrações positivas, como o Marcelo fala. É isso aí. Aperta o dedo nesse like. Show. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau.